Vamos refletir um pouquinho? Queria pensar com vocês no versículo dos Salmos 119, 105, que diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que significa? Significa que Jesus é o nosso caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos um caminho, uma verdade e uma vida. E isso chama-se Jesus Cristo. E essa palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo nos deixou a palavra de Deus escrita, que são as Sagradas Escrituras. Quando nós seguimos as Sagradas Escrituras, nós não corremos o risco de errarmos. A grande questão é que nós somos rebeldes, nós somos pecadores. Nós erramos o alvo, nós transgredimos a palavra de Deus, nós transgredimos as leis que Deus nos deu para a nossa harmonia, felicidade e para que haja paz, tranquilidade entre todos nós. Assim, o que ocorre é que somos rebeldes e desobedecemos. E a nossa desobediência, a nossa obstinação no pecado é que causa todos os problemas que nós temos. Tudo que nós vemos no mundo que está errado, tudo que nós vemos no mundo que nos traz sofrimento, dor, significa que nós transgredimos, que nós não seguimos as orientações da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra escrita. A palavra encarnada é que criou tudo. Pela palavra de Deus, o mundo foi feito, todo o universo foi criado. Disse Deus: haja luz e houve luz. Então essa palavra proclamada é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou a palavra encarnada. Então, tudo que nós fazemos que está fora dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dá errado. Eu vou exemplificar com uma coisa que eu fazia, ou melhor, que eu fiz quando eu tinha 20 anos. Ou seja, tem 30 anos, isso ou mais, 40 anos atrás. 40 anos atrás, a minha filha mais velha, que hoje tem 38, acho, 37, ela ia engatinhando na casa e a gente colocava uma borrachinha assim, que tinha 2 pininhos, nas tomadas. E ela gostava de colocar aqueles grampos de cabelo na tomada. Então ela engatinhava e com a unhinha, com o dedinho, ela ia pegando. E aí ela tirava a borrachinha da tomada para colocar o grampo na tomada. E o que acontecia? Acontecia que eu ia e não deixava, falava que não pode, faz dodói. E aí eu ficava atrás dela por horas. Às vezes eu pegava, colocava no colo, ou ia brincar de outra coisa para distraí-la. Mas vira e mexe ela estava engatinhando e tirando as borrachinhas da tomada para colocar o grampo de cabelo. Aí um dia, como eu era novo, eu era maluco e inconsequente, eu deixei ela tomar o choque. Eu vi ela engatinhando, fiquei olhando, ela tirou a borrachinha da tomada e colocou o grampo de cabelo. Aí explodiu, deu aquela explosão, saiu faísca, ela chorou, ficou doidinha, desesperada. Eu comecei a chamar ela: vamos botar o grampinho na tomada? Vamos. E ela não queria de jeito nenhum. Não. Eu falei: não, vamos brincar de colocar o grampo na tomada. Ou seja, eu não precisei, depois disso, ir atrás dela e vigiá-la, porque aquela lição ela aprendeu, não fez mais. Se fosse hoje, claro que eu não faria isso, porque hoje eu tenho uma outra mentalidade e uma outra maturidade. Porém, isso ilustra exatamente o que Jesus faz conosco, o que Deus Pai faz conosco. O que acontece? Nós temos a lei de Deus, nós temos as instruções e nós não seguimos. Deus simplesmente fica do lado e deixa a gente colocar o grampo de cabelo nas tomadas.
para que nós aprendamos. E quando nós fazemos isso, nós nos assustamos, dói, e nós colhemos as consequências dos nossos atos de pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Então, quando eu falei para minha filha, não pode pôr o grampo na tomada, isso é uma lei. Quando ela transgride a lei, ela está pecando. E é exatamente isso que nós fazemos com a palavra de Deus e com as instruções que eles nos dão. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque são instruções de vida, de saúde espiritual, física, emocional. Mas não, nós gostamos de transgredir a lei porque nós somos pecadores. Não tem como nós não pecarmos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos, nós somos pecadores. Melhor, nós pecamos porque somos pecadores. E um pecador peca. É natural num pecador pecar. Se nós formos pensar em Adão, tudo bem. Seria o contrário disso. Ele não era pecador. Então ele se tornou pecador porque ele pecou. Mas em relação a nós, a nossa natureza já é pecadora. Outra coisa. Todas as vezes que nós transgredimos as leis divinas, nós causamos sofrimentos a nós mesmos. Então, por exemplo, se você pula etapas da sua vida, ou se você não investe, não planta, você não colherá. Quem não planta, não colhe. Então, quem estudou, teve disciplina, fez diversos cursos, a probabilidade dessa pessoa viver uma vida melhor é infinita, se comparado com quem não investiu em nada. Então, eu estudo, eu tenho uma profissão, dessa profissão eu ganho meu sustento e tenho uma vida mais tranquila do que aquele que não estudou. Que aquele que não estudou vai ter que escolher o melhor, vai ter que aceitar uma função profissional que não é do seu agrado, mas é da sua necessidade. Essa pessoa precisa de um emprego e ela aceita qualquer emprego porque precisa sobreviver. Já aquele que investiu, que estudou, que teve disciplina, o seu investimento retornará de uma outra forma, uma forma mais eficiente e prazerosa. Se você namorou, noivou e casou, e depois teve filhos, sua vida será completamente, totalmente diferente de você ter filhos depois você casar, que seria a ordem inversa. Se você se casa direitinho, namoro, noivado e casamento, é muito diferente de você juntar, de você amigar. Então, a transgressão das leis divinas é que nos causam sofrimento. Se você obedecer às leis direitinho, na hierarquia que ele diz, então, por exemplo, é Deus, o marido, a esposa, os filhos, é Deus, a família e o trabalho, é Deus, a família e o dinheiro. Essa hierarquia que Deus nos concede, que ele nos dá, são as hierarquias que nós temos que seguir para que nós sejamos pessoas saudáveis, para que nossas vidas sejam saudáveis, para que não haja tanto sofrimento, pois nós já sofreremos de qualquer forma, pois nós estamos num mundo caído, num mundo onde o conjunto das pessoas é um conjunto de pecadores. Pecadores erram, transgridem a lei e erram o alvo. E isso causa dor, causa sofrimento. Não é uma questão de karma, mas é uma questão de fato. De fato e de verdade, todos nós somos pecadores. Nós pecamos e por isso nós prejudicamos o outro. E esse fato é comprovado pela morte, pois o salário do pecado é a morte. Nós só morremos porque nós somos pecadores. Se não fôssemos, nós não morreríamos. E o quanto mais você pecar, pior será a sua vida. Pior será seu resultado. Mais sofrimento você causará para você mesmo. Então, quanto mais nós obedecermos à lei de Deus, quanto mais nós usarmos a palavra de Deus como caminho, como luz para os nossos pés, quando a palavra de Deus é luz para os nossos pés, aí nós somos guiados, nós somos conduzidos a um caminho, no caminho,
a uma vida mais tranquila, uma vida que não trará sofrimentos como o caminho daqueles que são dissolutos, que seguem a sua própria vontade e fazem aquilo que está na sua cabeça, que pensam com o ventre, ou pensam com a sexualidade, ou pensam com sua inclinação pecaminosa para qualquer tipo de pecado. Porque nós precisamos obedecer a palavra de Deus para amenizarmos as dores. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, mesmo estando nesse mundo caído, se nós conseguirmos obedecer a Deus, os nossos sofrimentos serão minimizados. Enquanto que toda desobediência será agravante para os nossos sofrimentos. Sofreremos muito mais. Então, a sabedoria está em obedecermos a palavra de Deus, escutarmos a Deus, convivermos com Ele, termos comunhão com Ele, ouvirmos tudo que Deus, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos ensina, nos instrui. E assim, nós conseguiremos suportar a passagem nessa grande universidade da vida que nós estamos trilhando até nós chegarmos à vida eterna. Amém.